Você sabe o que é saneamento? Sabe qual é a importância do saneamento para a nossa saúde, para o nosso planeta? Sabe qual é a história do saneamento? E você tem conhecimento sobre a lei de saneamento básico no nosso país? Sabe como anda o saneamento básico no nosso país? Pois então, é sobre esse assunto que vamos conversar após a vinheta. Nós estudamos, aí sobre o meio ambiente, vimos o significado do meio ambiente, vimos também, sobre os problemas ambientais, o que esses problemas afetam no nosso organismo, o que a falta do meio ambiente, a falta do cuidado com o meio ambiente afeta, o nosso planeta. E aí hoje nós vamos começar a falar então sobre um assunto novo. Nós vamos começar a entender, vamos começar a estudar então sobre o saneamento, tá? E aí, como nós vamos começar a falar sobre esse assunto, sobre saneamento, o que é saneamento? Vocês sabem o que é saneamento? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o significado, de saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do homem que exerce ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Na primeira aula, nas primeiras aulas, quando nós falamos aí sobre conceitos básicos, nós estudamos o conceito básico de saneamento. Eu falei com vocês que é o conjunto de medidas que visa então preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças, e promover então a saúde, melhorando a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitando então assim a atividade econômica. Então, pode-se dizer que o saneamento, de modo geral, caracteriza o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar salubridade ambiental, alcançar a qualidade ambiental. Então, podemos concluir que, o saneamento equivale à saúde, tá? Que sanear quer dizer, então, tornar-se são, tornar sadio, tornar saudável, tá? Por isso que vai ser aí equivalente à saúde, tá? No entanto, essa saúde que o saneamento proporciona não é aquela que é buscada aí nos hospitais, nos postos de saúde, nas casas de saúde, quando a pessoa já está doente. É uma saúde diferente, tá? A saúde que o saneamento busca, ela é preventiva. Ela é uma saúde que promove a redução da procura dos hospitais, da procura dos postos de saúde. É uma saúde que busca diminuir o contágio do ser humano por diversas moléstias, por diversas doenças. Isso significa, isso aí a gente quer dizer o quê? Que onde há saneamento, tem maior possibilidades de vida saudável. Os índices de mortalidade, principalmente infantil, permanecem nos baixos patamares. Então, os lugares que têm saneamento são os lugares que possuem um número menor de doenças, são lugares que possuem, uma vida mais saudável, tá? E isso acaba diminuindo, então, o índice de mortalidade, principalmente das crianças, que a gente sabe que vive muitas vezes, aí em lugares, brincam aí em terras e no solo, brinca aí, em lugares que muitas vezes, nas águas, que vão estar poluídas, que vão trazer mais doença. Por isso, no lugar onde tem saneamento, tem menos,
possibilidade de doenças, tem menos, né, tem mais aí vida saudável. E aí, o saneamento, a saúde pública e o meio ambiente, eles andam juntos, tá? Porque eles promovem, né? Os três promovem, então, a saúde do homem. Eles colocam em evidência a saúde do homem. Eles impulsionam, eles motivam a saúde e a manutenção, né? Do meio físico e o biotipo do homem. E ajudam também aí, né, na avaliação ambiental, na crítica, na análise, na opinião ambiental das consequências e execuções, então, dos resultados aí dos sistemas de saneamento das cidades, tá? Então, é um determinante na composição, né, um condicionante na elaboração desses projetos de saneamento, dessas formações desses projetos de saneamento, que vai ser fundamental, então, para o planejamento dos sistemas de saneamento em centros urbanos. Mas como se chegar até aí? Como os três vão trabalhar juntos? Então, né, para a gente conseguir entender os três, a gente precisa entender que, nesse sentido, o saneamento ele vai englobar, então, o abastecimento de água, coleta, disposição e tratamento de esgotos sanitários, industriais e agrícolas. Vai aí também englobar a coleta e a disposição e o tratamento de resíduos sólidos, o controle de vetores de doenças transmissíveis. O saneamento, né, também é responsável por o saneamento dos alimentos, o saneamento dos meios de transportes, o saneamento e planejamento territorial, o saneamento de habitação, o saneamento dos locais de trabalho, de educação, de recreação e também dos hospitais, tá? O controle, então, da poluição ambiental, né, como a água, o ar e o solo, acústica e visual. Então, o saneamento é responsável por tudo isso, tá bom? E aí, como o saneamento começou? Nós vimos aí que, né, o saneamento, a saúde pública e o meio ambiente, eles andam junto, mas como o saneamento começou? Como que nós temos, né, hoje, né, como que foi a história do saneamento até hoje, até o dia, né, até a nossa atualidade. Então, a importância do saneamento e seu destaque, né, à saúde humana, remontam às mais antigas culturas. O avanço do saneamento sempre esteve ligado ao processo das civilizações, às vezes retrocedendo, outras renascendo, mas sempre está ligado ao processo das civilizações humanas. Então, a evolução do saneamento aconteceu desde os grupos de humanos na pré-história, tá? Os grupos de humanos na pré-história, eles mudavam constantemente, deixando seus restos de comidas e seus dejetos acumulados ali em seus abrigos temporários. Então, né, eles consumiam apenas o essencial para a sua sobrevivência. E naquela época também a população era pequena. A gente não tinha, né, tanta gente como se tem hoje, né? Então, a quantidade de detritos produzida era suficiente para produzir algumas alterações ambientais significativas naquela época. Imagina hoje. Então, a cada momento em que a vida das pessoas era prejudicada de alguma forma pelos rejeitos causados por elas mesmas, novas iniciativas em saneamento foram se desenvolvendo. Então, a noção de saneamento sempre esteve intimamente associada à evolução dos aglomerados humanos, tá?
Então, né, a preocupação com a qualidade da água ingerida e qual o destino, né, para os rejeitos são fatores que surgiram à medida em que as pessoas foram identificando como isso poderia melhorar as suas vidas, como isso ia diminuir então algumas doenças, né? Ia melhorar então a qualidade de vida. Melhorias importantes conquistadas em épocas variadas foram esquecidas durante séculos, porque não eram conhecidas por toda a população. Somente um grupo específico de pessoas conheciam aquelas melhorias. Por isso se esqueceram. Um exemplo de práticas que foram, né, aí conhecidas por toda a população é que no Velho Testamento, né, existiam diversas passagens vinculadas às práticas sanitárias do povo judeu, como, por exemplo, o uso da água para limpezas de roupas, né, sujas, como também os poços para abastecimento. Eles eram tampados, né, mantidos aí tampados, limpos e longe de possíveis fontes de poluição, tá? E aí, os primeiros registros históricos de saneamento foram nas galerias de esgotos na Índia, 3.750 a.C. Aqui, ó, nós temos, né, uma foto de como eram essas galerias, tá? Na Idade Média, então, as relações entre saneamento e doenças eram totalmente reconhecidas. Eles já tinham noção de que o saneamento básico, né, ajudava, né, a prevenir algumas doenças. Na civilização greco-romana, há diversos relatos das práticas sanitárias e higiênicas e suas relações com o controle das doenças, como os banhos públicos, tá? As construções aí de aquedutos e os esgotos romanos. Aqui, ó, nós temos o exemplo de um banheiro, né, público aí, ó. Eles eram assim, aqui mostra a figura onde eles ficavam, eles sentavam, né, para fazer as suas necessidades. Então aí já mostra como que era, né? Desde aí da civilização greco-romana, nós já temos essas práticas higiênicas, essas práticas sanitárias. Agora eu vou passar para vocês um vídeo que vai mostrar um pouco da história do saneamento. Sob a superfície de tudo em torno de nós, há uma série de descobertas e aventuras incríveis que deixaram essas coisas em nossas vidas cotidianas. A maioria de nós passa todos os dias sem sequer saber dessas histórias. Uma necessidade que todos os homens têm. As pessoas urinam por volta de 1 a 2 litros por dia. Fechado para almoço. Os antigos romanos usavam urina para limpar manchas de gordura e para curtir couro. A urina era uma indústria tão grande que por volta de 60 d.C., o imperador Nero criou um imposto sobre ela. Na maior parte da história do homem, quando ele sentia vontade, ele ia, onde quer que estivesse. O que explica por que muitas cidades antigas tinham tantas doenças e um cheiro ruim. Um fato com o qual milhões de pessoas aprenderam a conviver até uma invenção mudar tudo. Uma invenção que, junto com algumas outras, formaria um sistema para nos livrarmos dos dejetos humanos de maneira mais saudável que nunca. Ela tornou nossas casas e nossas cidades mais seguras e mais saudáveis. É muito fácil subestimar a glória que há na descarga de um vaso sanitário, o trono da civilização. O vaso é o assento da civilização. Se pensarmos em tudo, é grande coisa, mas na verdade, os encanamentos e os vasos foram os salvadores da civilização. Se não fosse pelo vaso sanitário, a descarga moderna e os encanamentos, o mundo não teria avançado. Os antigos impérios mais bem-sucedidos entenderam que para serem uma grande civilização deviam ter um ótimo sistema de esgotos.
Os romanos tinham uma deusa, Cloacina, que cuidava de tudo que tivesse a ver com esgoto e água que saía da cidade. Eles a adoravam e confiavam nela para fazer com que os dejetos e as doenças deixassem a cidade. Isso era muito importante para eles e quando eles iam a outra parte do mundo para se estabelecerem, a primeira coisa que construíam eram os banheiros. Chamamos de banheiros, mas o componente-chave deles não era o lugar para tomar banho, mas sim os vasos. Às vezes tinham 12, talvez 20 assentos alinhados na mesma sala. A água corria debaixo do assento. Todos os homens, líderes da cidade, políticos, soldados, todos iam lá e conversavam horas a fio fazendo suas necessidades. Todas elas e depois saíam e os dejetos desciam em aquedutos imensos. E esses aquedutos ainda existem até hoje. Depois da queda do Império Romano, vasos e esgotos, como muitos outros avanços, desapareceram da civilização ocidental. Até 1100 anos depois, quando Sir John Harington da Inglaterra inventou a descarga. Sir Harington era mais conhecido em seu tempo como cortesão, poeta, escritor e afilhado da Rainha Elizabeth. Mas foi sua descarga inventada em 1596 que garantiria seu lugar na história para sempre, como o John do vaso sanitário. A maior inovação de sua descarga, que ele chamava de Ajax, foi a adoção de uma cisterna que liberava água para a cuba, lavando-a efetivamente. O projeto de Harington evoluiria diretamente para o vaso que usamos hoje. Mas, por seu projeto não incluir planos sobre o que fazer com o que era lavado, as pessoas trataram sua invenção como uma piada. Elas ficavam contentes em fazer como sempre fizeram, jogando seus dejetos pela janela. Com mais gente se mudando para as cidades e mais lixo sendo acumulado, você não podia jogar tudo na rua, então foram construídos enormes escoadouros, fossos enormes e profundos que levariam anos, talvez, para serem enchidos. Um dia encheram, transbordaram e os coletores de dejetos, homens que iam tirar tudo da rua, também foram encarregados de esvaziar esses fossos. Era um trabalho insuportável, eles recebiam o triplo do salário normal, mas não valia a pena. Eles trabalhavam em equipes de 4. O homem do buraco, o homem da corda e 2 despejadores. O homem do buraco tinha o papel principal. Primeiro, ele se preparava para a provação que ia encarar. Depois, cuidadosamente descia até as profundezas do fosso. Quando posicionado, ele retirava os dejetos e os colocava num balde. A seguir, o homem da corda subia o balde e passava aos despejadores, que ficavam de prontidão. Rapazes! Os despejadores cuidadosamente levavam os baldes para um carrinho e viravam o excremento grosso e fedido. Depois voltavam para buscar mais. Os dejetos eram removidos e o buraco ficava mais fundo. A distância para subir os baldes aumentava. Então o homem da corda tinha que ter muita atenção, ou pagaria um preço bem alto. Não é surpresa que ser coletor de dejetos era um dos trabalhos mais bem pagos que um homem comum podia ter na Londres do século XVIII. Esse sistema existiu por quase 150 anos, até a reintrodução do vaso sanitário de John Harington tomar a Inglaterra de assalto. Mas seu uso causou grandes problemas a princípio. Antes do vaso sanitário resolver o problema de esgoto, ele o piorou muito. O problema era que, ao mesmo tempo que os coletores de dejetos faziam esse ótimo trabalho, mais e mais pessoas se mudavam para as cidades e eles não conseguiam manter o ritmo. Às vezes, acabavam jogando os restos na drenagem das águas da chuva, nas canaletas que tinham construído antes, mas elas não eram equipadas para lidar com a quantidade de esgoto e a quantidade de lixo que havia. Em Londres, durante o século XIX, as coisas ficaram tão ruins que o parlamento parou de funcionar. Eles tiveram que parar o governo porque o cheiro era muito ruim. Os membros do parlamento pegaram as antigas cortinas penduradas ali a vida toda, pegaram elas, enrolaram em suas cabeças e saíram correndo do prédio. Hoje o Joe usa o banheiro do restaurante. O verão de 1858, quando o fedor ficou tão ruim que o parlamento não podia mais ignorar o problema, ficaria conhecido como o Grande Fedor de Londres. A solução do parlamento foi criar um novo emprego para ajudar a manter os esgotos limpos.
Esses homens eram apropriadamente chamados de homens da descarga. Como os coletores de dejetos limpavam as ruas e os fossos, o homem da descarga tinha a tarefa bem mais perigosa de lavar entupimentos dos labirintos de esgotos escuros e mortais. Trabalhando nas sombras dos homens da descarga estavam os tochers. Os tochers não eram funcionários de ninguém. Eles trabalhavam para si mesmos. Eles reviravam esgotos esperando encontrar objetos de valor. De acordo com algumas estimativas, 100 mil homens, mulheres e crianças, em torno de 5% da população de Londres, ganhavam suas vidas no esgoto. Mas era um trabalho perigoso. O ar era letal. Os gases dos dejetos podiam envenenar até os homens mais fortes. Não havia mapas do labirinto de esgotos e era fácil se perder para sempre. Depois de perceberem que tinham que ter mais do que só um vaso sanitário grande, era preciso ter esgotos e drenagem que tirasse aquilo da cidade e levasse para longe da sociedade. Eles construíram esses aquedutos parecidos com os dos romanos. Depois disso, o vaso sanitário assumiu seu lugar correto como trono da civilização. Hoje, uma descarga do vaso sanitário manda os dejetos para uma série complexa de esgotos e para longe da sua casa. Então, podemos dar descarga o quanto quisermos e ninguém precisa descer por um buraco. O corpo de Joe se livrou dos fluidos desnecessários e agora ele pode se concentrar em enchê-lo novamente num restaurante. Então, nós vimos aí um pouco dessa história, né? Um pouco do que realmente acontece e muitas vezes nós não temos o conhecimento. E aí, né, diante disso tudo que nós vimos, nós podemos dizer que o saneamento se tornou uma questão de saúde pública, né? No mundo atual, devido à crescente concentração das populações humanas nos centros humanos, aliada então aí à expansão industrial. Atualmente aí a gestão dos serviços de saneamento também continua ligada à informação, tanto para elaboração dos planos de trabalho, dos instrumentos de regulação e de planejamento, tá? Então, andam junto, né? Como nós vimos no início da nossa aula, saneamento, saúde pública e meio ambiente, eles andam juntos. E agora, nós vamos ver, então, um pouco mais sobre saneamento. Nós vamos ver sobre saneamento básico. E o que é saneamento básico para vocês? Vocês já têm a noção sobre o que significa saneamento. Mas e saneamento básico? Tem alguma diferença? Vocês sabem disso? Você sabe o que acontece aí? Saneamento básico, então, vai ser o conjunto de serviços estruturais, né, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, manejo, então, de resíduos sólidos e limpeza e drenagem de lixo e águas pluviais urbanas. Nós vimos aí, né, no início da nossa aula, que saneamento é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Então, né, o saneamento básico vai ser esse conjunto que vai fazer esses serviços acontecerem. O conjunto que vai fazer o saneamento realmente acontecer. Então, o saneamento básico é o conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade, então, de prevenir as doenças e promover a saúde. E qual que é a importância, então, do saneamento básico hoje para nós? A falta de saneamento básico pode gerar inúmeros problemas de saúde, tá? Então, a importância aí de, quando a gente fala da falta de saneamento, pode gerar inúmeros problemas de saúde. Nesse caso, nós podemos pensar num dos maiores problemas enfrentados pela população brasileira atualmente, com a disseminação do mosquito da dengue, os quais, né, a gente sabe que se prolifera aí
na água parada. Outras doenças, né, que podem estar relacionadas também com a falta de saneamento básico são aí a disenteria, giardíase, amebíase, gastroenterite, a leptospirose, né, a peste bubônica, a cólera, a poliomielite, hepatite infecciosa, febre tifoide, malária, o ebola, o sarampo. Algumas dessas doenças vocês até citaram, né? Vocês até falaram aí, descreveram aí nossa primeira atividade que nós tivemos aí na nossa plataforma, né? Que foi a atividade onde vocês iam descrever sobre 5 doenças que estavam relacionadas com a poluição da água, né? Então, assim, algumas dessas doenças vocês escreveram. A maioria dos alunos escreveram, principalmente aí sobre cólera, né? Febre tifoide, malária, amebíase. Então, essas doenças, elas surgem principalmente por causa da falta de saneamento básico, tá? E aí, o conjunto de fatores que reúnem o saneamento levam a uma melhoria de vida na população, na medida que controla e previne algumas doenças, tá? Combatendo, então, principalmente muitos vetores, como o mosquito da dengue, tá? Algumas autoridades sanitárias explicam que a ausência de serviços de saneamento básico contribui para a proliferação de doenças, principalmente como a Covid-19. Isso mesmo, gente. A doença que nós estamos vivendo, né, presenciando hoje. Então, não é somente aquelas doenças que eu falei antes, mas também a Covid-19. Muitas autoridades, muitas pessoas, muitos pesquisadores falam que essa falta de saneamento só acelerou, só proliferou, então, a Covid-19. Algumas doenças também, como a Covid-19. Dessa forma, o saneamento básico promove hábitos higiênicos e controla, então, a poluição ambiental, melhorando, assim, a qualidade de vida da população. Estudos mostram que quanto maior o acesso ao saneamento, menor a mortalidade infantil, menor a taxa de internações por doenças gastrointestinais e maior a longevidade da população. Vocês podem perceber, então, que todos os serviços de saneamento têm ligação direta com a saúde. E quando a gente fala em proporcionar a longevidade da população, nós queremos dizer, né, que está relacionado, então, com a duração da vida, da resistência humana. Nessa imagem que vocês estão vendo, mostram aí o saneamento versus saúde. Estudos apontam, então, as internações causadas por doenças relacionadas aí à falta de saneamento no país. Internações ocuparam, em média, 4,2% dos leitos do SUS no primeiro trimestre de 2020, tá? Esse estudo aí é da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, tá? E esse estudo, ele destaca que as ocupações acontecem durante a pandemia do coronavírus e que podem ser, então, evitadas, né? Com mais investimento em serviços de água, esgoto e coleta de lixo. Olha a quantidade de dinheiro que foi gasto aqui, quantidade de dinheiro que foi gasto por causa dessas internações, tá? Por falta de saneamento. Se investissem mais em saneamento básico, o número, né? O valor, o custo ia ser menor em relação à saúde. Mas não se gasta o devido para saneamento básico e ainda gasta além do necessário, né? O custo ainda é maior em relação à saúde e mesmo assim nós percebemos que a saúde é precária no nosso país.
Então, se melhorasse, se investisse mais em saneamento, nós teríamos aí uma condição melhor em relação à nossa saúde. Porque esse dinheiro aqui seria gasto em outras coisas, a não ser, né, principalmente aí por essas internações por falta de saneamento básico. O mesmo, gente, que nós vimos aqui atrás em relação às internações, acontece também com a produtividade dos trabalhadores, tá? Por causa de quê? Por causa dos afastamentos de suas funções laborais por infecções recorrentes. Um estudo do Instituto Trata Brasil mostra que em 2013 ocorreram aproximadamente 15 milhões de casos de afastamento por diarreia ou vômito no Brasil. 15 milhões de casos por causa de diarreia ou vômito, tá? Isso ir relacionado principalmente por causa da falta de saneamento. E aí, com isso, nós conseguimos perceber a importância do saneamento básico, principalmente no nosso país. Então, outras medidas de saneamento básico é o controle de animais, tá? Esses cães largados aí na rua, né? O controle aí das baratas, das formigas, das moscas, das aranhas, esses animais aí que são, né, os animais sinantrópicos, tá? Também controle de animais como roedores. Nós temos aí, né, o saneamento básico, ele controla alguns vetores, como o mosquito da dengue, né? Faz aí a higiene e a desinfecção de instalações como casas, escolas, empresas e hospitais. Faz a higiene e a vigilância de alimentos, né? Faz aí o saneamento ambiental, né? Que entra aí a parte da drenagem, a parte da coleta de resíduos, né? Faz a proteção dos mananciais de água, faz a coleta e o armazenamento aí dos agrotóxicos, faz a coleta e o tratamento de resíduos industriais. Então, isso aí é outras medidas de saneamento que, né, tem uma importância muito grande no nosso dia a dia. O saneamento básico no Brasil tem um conceito estabelecido pela Lei 11.445/7. Essa lei, ela constitui-se como o conjunto de infraestruturas e medidas adotadas pelo governo a fim de gerar melhores condições de vida para a população. Então, a Lei 11.445/07, ela estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. É a universalização dos serviços de saneamento básico. Ela estabelece também aí a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e estabelece diretrizes para a política federal de saneamento, determinando então que a União elabore o Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, tá? Essa lei do saneamento básico completou 10 anos em 2017, tá? Essa legislação é considerada um marco regulatório do setor de infraestrutura. E quando a gente fala aqui sobre a universalização dos serviços, tá? É um dos princípios que essa lei tem, para que todos tenham acesso ao abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente às suas necessidades, tá? Tem aí, né, a coleta e tratamento adequado de esgoto e de lixo para todas as pessoas, tá? E o manejo correto das águas das chuvas, tá? Mas especialistas afirmam que ainda estamos muito longe da universalização desses serviços de água e esgoto. Infelizmente,
Nós vimos aí, eu falei com vocês, né? Essa lei, em 2017, fez 10 anos. Em janeiro de 2017, fez 10 anos. E aí? O que vocês acham que essa lei mudou? O que vocês acham que realmente nós vimos aí que um dos pontos principais, um dos princípios principais dessa lei é a universalização? Será que realmente todas as pessoas têm acesso a abastecimento de água de qualidade e quantidade suficiente para a sua necessidade? Será que realmente todas as pessoas têm a coleta e tratamento adequado de esgoto e de lixo? Será que todos têm aí um manejo correto das águas, das chuvas? Será que realmente tem essa universalização? E aí? O que vocês fazem? O que vocês pensam? Nós sabemos que para acontecer os avanços em saneamento básico, os municípios devem fazer e implantar seus planos municipais de saneamento, como estabelece a Lei 11.445/07. Esse vídeo, ele mostra por que as políticas públicas são essenciais para o avanço do saneamento no Brasil. Centenas de prefeitos ainda não se aperceberam que muitos dos gastos que a prefeitura tem em saúde pública poderiam ter sido resolvidos construindo as redes de água, as redes de coleta e as estações de tratamento de esgoto. Nós estamos no século XXI, as pessoas já têm comprovado a importância do saneamento para o desenvolvimento, né, de uma cidade, para a saúde pública, para a saúde integral das pessoas, mas muito pouca coisa tem sido feita, o investimento ainda é muito pequeno e, ao que me parece, os gestores não estão muito preocupados com esta problemática. Nós ficamos quase 20 anos discutindo qual era o melhor formato para o saneamento básico. E isso foi resolvido através da Lei 11.445, que é a Lei do Saneamento Básico, a lei que foi feita em 2007. Dentre os avanços que essa lei trouxe, está a obrigatoriedade de todo município ter uma política municipal de saneamento e um plano municipal de saneamento básico. Esse plano é o planejamento que o município tem que ter para que as obras não sejam feitas de qualquer jeito, em qualquer lugar da cidade. Se a gente integrar as esferas local, estadual e federal, seria muito eficaz para o saneamento básico, porque não adianta só a esfera municipal. Repare, o Estado tem uma grande responsabilidade e a União, então, nem se falar. Mas parece que é só o problema do prefeito. Não é, não é. Infelizmente, 11 anos depois da lei, menos de 40% dos municípios fizeram seus planos de saneamento. Menos de 40% também tem uma política pública de saneamento. Então, é fundamental que os municípios cumpram com essa obrigatoriedade legal, até porque município que não tiver isso não conseguirá acessar recurso público para saneamento básico. Esse é um grande fator que impede o desenvolvimento. São empresas públicas, por exemplo, que só observam a questão sobre a visão própria do empreendimento, da empresa, sobre a visão dela, da experiência dela, do que ela já investiu, do que ela espera de retorno e do que ela pode ou não pode fazer. Do poder público que não toma a medida de cobrança da prestadora, não estabelece mecanismos de cobrança dos usuários sob medo ou receio de uma cobrança ser indesejável, mal vista pela comunidade, inviabilizando o trabalho da operadora. Da sociedade civil que cobra sem conhecimento dos fatos, sem conhecimento do arranjo institucional, dos contratos a serem cumpridos, das metas, e sem tomada de medidas úteis e aptas à consecução do objetivo. Então, acho que esse é um grande papel. Lógico que cada pequeno problema de funcionamento do sistema de saneamento
é sim causa do grande problema que a gente enfrenta hoje, desse déficit de saneamento. Mas a falta de articulação me parece ser o problema imediato. Um poderia estar a ajudar o outro a solucionar o seu próprio problema. E isso não acontece na realidade. Então, muitas vezes, uma autoridade, um prefeito, um governador decide não investir naquela infraestrutura, muitas vezes porque ela é enterrada, porque ele acha que não dá voto, mas as pessoas, os cidadãos, os eleitores dessa autoridade estão sofrendo pela infraestrutura que não foi construída. Então, uma das coisas que ele fala bem no início, foi até mesmo o que eu falei com vocês, quando eu mostrei aquela imagem, sobre as internações. Se várias prefeituras percebessem que elas gastariam muito menos com saúde se investissem no saneamento básico, isso aí seria o que eles recebem, né, o dinheiro que vai aí, seria muito mais bem gasto. Né? Foi uma das coisas que ele fala. E realmente isso é verdade, gente. Muitas vezes, muitas prefeituras, muitos prefeitos esperam acontecer, esperam o povo adoecer para depois pensar na prevenção. Então, se eles prevenissem, nós vimos aí no início da nossa aula que o modo de prevenção é o saneamento. Saneamento, ele serve, né? Ele tem aí, equivale à saúde, mas é uma saúde diferente, não é uma saúde que tem né, que é buscada aí em hospitais, em postos de saúde. É uma saúde de prevenção, é uma saúde preventiva. A gente trabalha o saneamento para que possa prevenir algumas doenças. Então, se os prefeitos pensassem nisso, realmente, a saúde do nosso país, a saúde de muitas prefeituras, de muitas cidades, seriam totalmente diferente do que hoje nós temos na realidade, tá? E aí, né, as medidas de saneamento no Brasil, né, têm demonstrado diversos avanços nas últimas décadas. No entanto, muitas localidades ainda sofrem com os problemas da falta de saneamento básico. Como, por exemplo, né, nós podemos falar aí a falta da água tratada ou da água potável, né, canalizações de esgoto e coleta de lixo. Gente, eu falei com vocês aí que eu morei no Pará, né, um tempo atrás. E a cidade que eu morava era uma cidade nova, tá? Mais nova que aqui em Ipatinga. Era uma cidade nova e que não tinha rede de esgoto. Uma cidade onde você via esgoto a céu aberto. Você andava no centro da cidade e ali você via, principalmente, a cidade tinha fossa, né? Aí os dejetos, né, do banheiro eram colocados na fossa. Agora, a água, né, o esgoto que era eliminado da pia, né, aí eram jogados na rua. Você andava no centro da cidade e você via aí lugares onde tinha restaurante, simplesmente quando você ia passando assim, um pouco do arroz, né, daquilo ali que teve no restaurante, que foi servido no restaurante mais cedo. Então você passava, você andava, você transitava na cidade que é bem nova, bem mais nova, principalmente que Ipatinga, e não tinha esgoto. E o saneamento básico daquela cidade, gente? Como? Não tinha. O bairro que eu morava, que era um dos bairros mais novos, ele era o único bairro da região que tinha esgoto. E aí, no início do bairro, tinha um local que eles colocaram para tratamento de esgoto. Então, todos os dias, o caminhão fossa
né? Tinha os horários na parte da manhã, na parte da tarde e ali, mais ou menos às 17h30, que era o horário que eles vinham com o caminhão fossa e jogavam ali tudo aquilo que eles pegaram, né? Todas as fossas que eles limparam. Aquilo ali fedia o bairro inteiro. E olha que a cidade não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. Não é grande como Ipatinga, é que hoje já até cresceu muito, tá? Era uma cidade grande, bem grande. Não como Ipatinga, mas uma cidade consideravelmente grande. E que não tinha esgoto. E isso eu falo, gente, há 6, 7, 8 anos atrás, tá? Não é muito tempo, né? Vamos falar assim. E era uma cidade que nasceu com essa falta, com esse problema do saneamento básico no nosso país. E aí, nós sabemos, né, que a situação do saneamento básico no Brasil é preocupante. Aqui nós vemos nessa imagem a evolução da cobertura de água e esgoto no país, tá? Os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SINIS, no ano base de 2015, mostram que cerca de 83,3% dos brasileiros são atendidos com abastecimento de água tratada, 50,3% da população possui acesso à coleta de esgoto, mas somente 42% dos esgotos são tratados. Então, o Brasil tem muito o que avançar nessa área em relação ao saneamento, tá? Esse avanço que nós vimos, o Brasil, então, ele ainda tem muito que avançar nessa área em relação ao saneamento. Esse avanço passa pelos investimentos, tá? Tanto do poder privado, bem como pelo engajamento da população, tá? Que pode buscar, sim, informações e cobrar melhorias nos serviços oferecidos, tá? Nós temos aí uma fala da Ana Luísa. Ela é doutoranda em planejamento de sistemas energéticos da Unicamp, tá? E ela disse o seguinte: a desigualdade social é clara quando o assunto diz respeito à disponibilidade de água potável e tratamento de esgoto no Brasil. E a precariedade dessas condições eleva o índice de doenças. Gente, nós sabemos que nós temos desigualdade social, mas fica muito mais claro quando a gente vê em relação ao saneamento básico. Quando a gente vê essa disponibilidade de água potável e de tratamento de esgoto. Nessa imagem aqui, nós temos dados do Sistema de Informação sobre Saneamento, de 2018. E isso aqui mostra a discrepância entre as regiões brasileiras, inclusive entre bairros mais ricos e bairros periféricos de algumas cidades. No Sudeste, cerca de 90,3% tem acesso à água e 79,2% à coleta de esgoto, sendo a área urbana ainda mais privilegiada, tá? Com 97,7% e 72,1%, respectivamente, tá? Já no norte do nosso país, pouco mais da metade dos brasileiros, que vai ser 57,6%, conta com recursos hídricos e 10,5% com tratamento de resíduos. Olha a discrepância olha a situação que nós temos, tá? Então, vocês conseguem visualizar nessa imagem como que acontece, como é demais, né? Esse índice de
de água usado, né, de pessoas na população brasileira que tem aí acesso à água e de pessoas que têm acesso ao esgoto. E já que nós estamos falando, então, sobre o saneamento, eu quero que vocês pesquisem aí sobre o saneamento básico no país. Como anda o saneamento básico no país? Estudem, né, sobre isso que nós vimos durante a semana. E na semana que vem eu vou deixar um fórum, eu vou abrir um fórum onde vocês vão discutir sobre o saneamento básico no nosso país, tá? Eu quero, assim, como foi o nosso primeiro saneamento. Não, você pode argumentar, né, aí a opinião do colega, mas não ferindo, né, não ofendendo o seu colega. Mas vamos discutir aí como é. O que vocês acham? Nós vimos aí que tem a Lei 11.445. O que essa lei realmente mudou no nosso país? O que foi realmente, o que aconteceu realmente no nosso país? Eu quero, assim, que vocês discutem, né, nesse fórum sobre o saneamento básico no nosso país. Vocês acham que realmente nós temos um saneamento exemplar? Nós precisamos modificar o que precisa ser modificado, o que pode ser melhorado, o que não precisa ser mexido em relação ao saneamento básico. Então, a nossa aula de hoje é isso, tá, pessoal? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo o meu e-mail, tá? E também no nosso grupo do Telegram, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido um pouco mais sobre essa matéria. E não se esqueçam, na aula da semana que vem, eu vou deixar um fórum, tá? Na nossa plataforma, onde nós vamos discutir sobre o saneamento. Pessoal, mas vamos aí, né? Não vamos fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Porque eu leio sim as respostas de vocês. E como teve aí no outro fórum, muitas pessoas copiaram ideias, assuntos, né? Palavras de sites. Então, coloque realmente aquilo que você pensa em relação ao saneamento básico do nosso país. Escreva realmente, né? Pesquisem um pouco sobre o saneamento básico e veja e reveja a nossa aula de hoje para que possa aí falar, discutir sobre esse assunto na semana que vem no nosso fórum. Beleza? Então, no mais é isso e até semana que vem. Tchauzinho, pessoal!